Como essas ideias se tornam emocionalmente verdadeiras, passam a ter o poder de nos mudar. Os gregos tinham a palavra metanoia, o que significa uma mudança do coração. Tendemos a achar que as mudanças só acontecem na mente. Mas como está em Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Da mesma forma que o fundamento principal do essencialismo penetra no coração, o caminho do essencialista passa a ser o nosso jeito de ser. Tornamo-nos uma versão melhor e diferente de nós mesmos. Quando nos tornamos essencialistas, descobrimos que não somos como todo mundo. Quando os outros dizem sim, dizemos não. Quando os outros fazem, pensamos. Quando os outros falam, escutamos. Quando os outros estão sob os refletores, disputando a atenção, aguardamos nos bastidores, até chegar nossa hora de brilhar. Quando os outros estiverem aperfeiçoando currículos e melhorando o perfil no LinkedIn, você estará construindo uma carreira significativa. Quando os outros estiverem reclamando, ou melhor, se gabando, da grande quantidade de afazeres, você sorrirá por educação, incapaz de se solidarizar. Quando os outros estiverem levando uma vida de estresse e caos, você terá uma vida de impacto e realização. Em vários sentidos, viver como essencialista nesta sociedade de excessos é um ato de revolução silenciosa. Viver totalmente como essencialista nem sempre é fácil. Em muitos aspectos, eu mesmo luto com isso. Ainda quero instintivamente agradar aos outros quando me pedem alguma coisa, mesmo quando sei que essa coisa não é essencial. Quando as oportunidades se apresentam, sobretudo quando são boas, ainda me pego pensando, posso fazer as duas coisas, mesmo que na verdade não possa. Ainda combato a ânsia de olhar o celular por impulso. Serei o primeiro a admitir. A transição não acontece da noite para o dia. Mesmo assim, com o tempo, descobri que fica cada vez mais fácil. Dizer não se torna menos desconfortável. As decisões ficam muito mais claras. Eliminar o que não é essencial passa a ser mais natural e instintivo. Sinto que tenho mais controle das minhas escolhas, a ponto de tornar a minha vida diferente. Se você abrir o coração e a mente para adotar totalmente o essencialismo, essas coisas também serão verdadeiras para você. Hoje, o essencialismo não é apenas algo que aplico de vez em quando. Estou me tornando um essencialista o tempo todo. A princípio, foram algumas escolhas deliberadas que se transformaram num estilo de vida, que então me alterou profundamente. Continuo a descobrir quase todo dia que posso fazer cada vez menos e contribuir mais. É mais fácil exemplificar o que significa para mim ser essencialista em pequenos momentos como estes. Escolher brincar com os filhos em vez de comparecer a um evento para aumentar a rede de contatos. Escolher dizer não a clientes internacionais para poder escrever. Escolher um dia da semana para não entrar em nenhuma rede social e ficar totalmente presente em casa. Escolher me levantar às 5 da manhã, durante 8 meses, para escrever até às 13 horas e terminar este livro. Escolher acampar com os filhos e adiar o prazo de algum trabalho. Escolher não assistir a filmes nem televisão quando viajo a negócios, para ter tempo de refletir e descansar. Escolher regularmente um dia inteiro para dedicar à prioridade daquele dia, mesmo que isso signifique não fazer mais nada que esteja na lista de afazeres. Escolher não pegar o romance que estou lendo, porque hoje ele não é prioridade. Escolher quase todo dia nos últimos 10 anos, escrever no diário. Escolher dizer não a uma oportunidade de palestra para jantar fora com a minha esposa. Escolher dar o telefonema habitual ao meu avô de 93 anos, em vez de ficar no Facebook. Escolher a recusa a uma proposta recente de ser professor em Stanford, porque isso me afastaria da minha família e das palestras para disseminar a mensagem do essencialismo. A lista continua, mas quero mostrar aqui que focalizar o essencial é uma escolha. É sua escolha. Isso em si é incrivelmente libertador. Anos atrás, depois de largar a faculdade de Direito, tive que decidir que carreira eu seguiria. Com a ajuda de Ana,
examinei dezenas, talvez centenas de ideias diferentes. Então, um dia, voltávamos para casa e perguntei: e se eu fizesse uma pós-graduação em Stanford? Houve muitos "e se?" como esse. Em geral, as ideias não calavam fundo. Mas dessa vez, tive uma sensação imediata de clareza. Naquele instante, eu simplesmente soube, enquanto as palavras saíam dos meus lábios, que aquele era o caminho essencial para mim. O que me deixou tão seguro de estar no caminho certo foi perder a clareza assim que pensei em me matricular em outra universidade. Várias vezes comecei o processo de matrícula em outros programas, mas parava em poucos minutos. A sensação não era a certa. Então, concentrei meus esforços naquele único pedido de matrícula. Enquanto aguardava a resposta da universidade, muitas outras oportunidades, algumas bastante tentadoras, se apresentaram. Eu disse não a todas. Mas apesar da incerteza de ainda não saber se fora aceito, não fiquei ansioso nem nervoso. Estava calmo, focado, no controle. Só me candidatei a Stanford nas 2 vezes, quando finalmente recebi a aprovação, na segunda vez. Para mim, ficou claro que aquela era a coisa mais fundamental que eu teria que fazer. Era o caminho certo, na hora certa. Era a confirmação silenciosa e pessoal do jeito do essencialista. Se não tivesse escolhido o caminho do essencialista, talvez nunca seguisse a estratégia Stanford ou morte. Talvez nunca tivesse publicado na Harvard Business Review. E com muita certeza, jamais teria escrito as palavras que agora você lê, absorve e sobre as quais espero, pensa bastante, no sentido de encontrar um modo de integrá-las à sua vida. Tornar-se essencialista é um processo demorado, mas os benefícios são infindáveis. Eis alguns aspectos em que a busca disciplinada por menos pode mudar sua vida para melhor. Mais clareza. Lembra-se do armário metafórico sobre o qual discutimos no primeiro capítulo? Enquanto continua arrumando o armário da vida, você sentirá a reorganização do que realmente importa. A vida terá menos a ver com riscar eficientemente o que estava na lista de afazeres ou correr de um compromisso a outro, e mais com a mudança do que se põe na lista ou na agenda. A cada dia, mais do que no dia anterior, ficará mais claro que o essencial é muito mais relevante do que a segunda coisa na fila. Em consequência, a execução dessas coisas essenciais exigirá cada vez menos esforço. Mais controle. Você ganhará confiança na capacidade de parar, adiar e não correr. Vai se sentir cada vez menos um joguete das listas e agendas dos outros. Lembre-se, se não priorizar sua vida, os outros farão isso por você. Mas se estiver decidido a priorizar sua vida, você consegue. O poder é seu. Está dentro de você. Mais alegria na jornada. Com o foco no que é realmente importante agora, vem a capacidade de levar a vida com mais intensidade no momento presente. Para mim, um benefício fundamental de estar mais presente no momento foi a criação de lembranças alegres, que de outro modo não existiriam. Sorrio mais, dou valor à simplicidade, sou mais alegre. Como já disse o Dalai Lama, outro verdadeiro essencialista, quando a vida é simples, o contentamento tem de vir. A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. A vida é essencial. Ter uma vida que realmente importa. A vida do essencialista é uma vida com significado. É uma vida que realmente importa. Quando preciso me lembrar disso, penso na história de um homem que perdeu a filha de 3 anos. Na sua tristeza, ele resolveu editar um vídeo da curta vida da menina. Mas quando repassou todos os vídeos domésticos, percebeu que faltava uma coisa. Ele filmara todos os passeios, todas as viagens que tinham feito. Havia horas e horas de gravação, mas o problema não era esse. O que ele percebeu foi que, embora tivesse muitas imagens dos lugares que tinham visitado, a vista, as paisagens, as refeições, os pontos turísticos, não havia quase nenhum close da filha. Ele ficara tão ocupado filmando o ambiente que deixara de registrar o que era essencial. Essa história reúne os 2 aprendizados mais pessoais que tive na longa jornada para escrever este livro. O primeiro
É o papel importantíssimo da família em minha vida. No final das contas, comparado a ela, todo o resto fica insignificante. O segundo é o tempo minúsculo que nos resta de vida. Para mim, essa ideia não é deprimente. É emocionante. Ela remove o medo de escolher a coisa errada. Introduz coragem dentro dos ossos. Ela me desafia a ser ainda mais seletivo, mesmo que de forma insensata, no uso desse tempo precioso. O essencialista leva a vida sem arrependimentos. Quando identificamos corretamente o que mais importa e investimos tempo e energia nisso, fica difícil lamentar as escolhas feitas. Sentimos orgulho da vida que escolhemos ter. E você? Escolherá levar uma vida com propósito e significado ou recordará sua única vida com pontadas de arrependimento? Se guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta. Qualquer que seja a decisão, o desafio ou a encruzilhada que encontre na vida, basta se perguntar: o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Quem está disposto a procurar dentro de si a resposta a essa pergunta está pronto para percorrer o caminho do essencialista. Apêndice: o essencial da liderança. Nunca duvide que um grupinho de cidadãos ponderados e dedicados consiga mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já conseguiu. Margaret Mead. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, considera que menos coisas mais bem feitas é o mecanismo mais poderoso da liderança. Quando assumiu a empresa, poderia facilmente adotar o padrão de funcionamento da maioria das empresas recém-fundadas no Vale do Silício e tentar fazer tudo. Em vez disso, disse não a oportunidades excelentes, para só ir atrás das melhores. Ele ensina sua filosofia aos funcionários por meio de slogans marcantes. Menos coisas, mais bem feitas. Transmitir a informação certa às pessoas certas na hora certa. E rapidez e qualidade na tomada de decisões. Na verdade, isso é que é liderar essencialmente. Equipes essencialistas. O essencialismo, como modo de pensar e agir, é pertinente tanto à maneira como se lideram empresas e equipes, quanto à forma como levamos a vida. Na verdade, muitas ideias que expus neste livro ficaram claras para mim pela primeira vez no trabalho com equipes executivas. Desde então, reuni dados de mais de 500 indivíduos sobre sua experiência em mais de 1000 equipes. Pedi-lhes que respondessem a uma série de perguntas sobre a época em que trabalharam numa equipe unificada. Como tinha sido a experiência, o papel do gestor, o resultado final. Depois, pedi que a comparassem com a época em que participaram de uma equipe disfuncional e dissessem como era, que papel tivera o gestor, como isso afetara o resultado final. A conclusão dessa pesquisa foi espantosa. Quando houve alto nível de clareza de propósito, as equipes e os seus membros prosperaram muito mais. Quando houve falta grave de clareza a respeito de crenças, metas e papéis da equipe, seus integrantes sentiram confusão, estresse e frustração, e, em última análise, fracassaram. Essa é apenas uma das muitas razões para que o princípio menos, porém melhor, seja tão útil na montagem de equipes capazes de fazer diferença quanto na capacitação de indivíduos para uma vida realmente importante. Hoje, a vida das equipes é rápida e cheia de oportunidades. Quando são equipes unidas, a abundância de oportunidades pode ser boa, mas quando falta clareza de propósito, fica difícil e até impossível para a equipe discernir, na miríade de oportunidades, quais são verdadeiramente vitais. A consequência não é intencional. É que os gestores não essencialistas tentam levar seus colaboradores a buscar coisas demais. E também tentam, eles mesmos, fazer coisas demais. E o progresso da equipe não ultrapassa determinado nível. O líder essencialista escolhe de forma diferente. Com clareza de propósito, ele é capaz de aplicar o lema menos, porém melhor, a tudo. Da seleção de talentos à gestão, aos papéis, à comunicação, às responsabilidades. Em consequência, o grupo se une e avança para o próximo nível.
Os elementos da liderança essencialista. Neste ponto do livro, você já aprendeu as falhas do pensamento não essencialista e substituiu essa lógica falsa pelas verdades básicas do essencialismo. Mas o essencialismo não termina no indivíduo. Se você é líder em qualquer nível, seja numa equipe de 2 colegas, seja num departamento com 500 funcionários, seja num grupo da escola ou da comunidade, o próximo passo da jornada, se quiser dá-lo, é aplicar à liderança essas mesmas habilidades e visões de mundo. A mentalidade do não essencialista. Tudo a todos. A mentalidade do essencialista. Menos, porém melhor. Os talentos do não essencialista. Contrata freneticamente. Os talentos do essencialista. Absurdamente seletivo na escolha de talentos. Elimina quem puxa a equipe para trás. A estratégia do não essencialista. Usa uma estratégia em cima do muro, na qual tudo é prioridade. A estratégia do essencialista. Define o objetivo essencial com a pergunta: se só pudéssemos fazer uma coisa, qual seria? Elimina as distrações não essenciais. A capacitação do não essencialista. Permite ambiguidade a respeito de quem faz o quê. As decisões são arbitrárias. A capacitação do essencialista. Focaliza o melhor papel e a meta de contribuição máxima de cada membro da equipe. A comunicação do não essencialista. Fala em código. A comunicação do essencialista. Escuta o que é essencial. A responsabilidade do não essencialista. Aceita demais ou fica tão ocupado que a rejeita como um todo. Às vezes faz as duas coisas. Atrapalha o foco do grupo e depois se ausenta do grupo. A responsabilidade do essencialista. Verifica com delicadeza se é possível a cada um remover obstáculos e permitir pequenas vitórias. O resultado do não essencialista. Uma equipe fragmentada que faz apenas 1 milímetro de progresso num 1 milhão de direções. O resultado do essencialista. Uma equipe unificada que consegue chegar ao próximo nível de contribuição. Na descrição que você acabou de ouvir, estão claras as vantagens de aplicar a abordagem essencialista a todos os aspectos importantes da liderança. Mesmo assim, vamos detalhar um pouco melhor como liderar como um essencialista. Seja absurdamente seletivo na contratação. O não essencialista tende a contratar de maneira frenética e impulsiva, e depois fica ocupado ou distraído demais para demitir ou remanejar as pessoas que atrasam a equipe. A princípio, o paraíso das contratações parece justificar-se porque é preciso manter o ritmo de crescimento. Mas, na verdade, uma contratação errada sai muito mais caro do que a falta de um funcionário. E o custo de contratar várias pessoas erradas? E uma contratação errada costuma levar a várias contratações erradas, porque a pessoa errada tende a atrair mais gente errada. É a chamada explosão de Bezos, expressão de Guy Kawasaki, para descrever o que acontece quando uma equipe ou empresa que era ótima cai na mediocridade. Por outro lado, o essencialista é absurdamente seletivo com os talentos. Tem disciplina para guardar a contratação perfeita, por mais currículos que precise examinar, por mais entrevistas que tenha de realizar, por mais buscas de talentos que tenha de fazer. E não hesita em remover quem puxa a equipe para trás. O resultado é uma equipe cheia de gente de alto nível, cujo esforço coletivo acrescenta mais do que a soma das partes. Veja mais sobre esse tema no capítulo 9. Selecionar. Debata até estabelecer de modo realmente claro, e não bastante claro, um intento essencial. Sem clareza de propósito, os líderes não essencialistas usam uma estratégia em cima do muro. Tentam atingir objetivos demais e fazer coisas demais. Em consequência, as equipes se espalham num 1 milhão de direções e fazem pouco progresso em todas elas. Desperdiçam tempo com o que não é essencial e negligenciam o que realmente importa. Veja no capítulo 10 a importância do propósito e do objetivo essencial. Hoje em dia, fala-se muito do alinhamento das empresas. E realmente, quanto mais alinhada a equipe, maior será a contribuição dele. O objetivo claro leva ao alinhamento. Direções vagas sempre produzem desalinhamento.
busque a extrema capacitação. O não essencialista reduz a capacidade dos outros ao permitir ambiguidade sobre quem fez o quê. Costuma-se justificar isso em nome do desejo de ter uma equipe ágil ou flexível, mas, na verdade, cria-se uma falsa agilidade. Quando não se sabe qual é a real responsabilidade de cada um, nem como o desempenho será avaliado, quando as decisões são ou parecem ser arbitrárias e quando os papéis são mal definidos, logo os integrantes desistem ou, pior ainda, ficam obcecados em parecer ocupados e, portanto, importantes em vez de realmente pôr mãos à obra. O essencialista compreende que a clareza é o segredo da capacitação. Ele não permite que os papéis sejam vagos e genéricos. Assegura que cada membro da equipe tenha a verdadeira clareza sobre a contribuição que se espera dele e de todos os outros. Recentemente, um presidente executivo admitiu que permitira que a ambiguidade da equipe prejudicasse a empresa como um todo. Para reparar os danos, disse que passou por um imenso processo de otimização, até ter apenas 4 relatórios diretos, cada um com uma responsabilidade funcional clara na empresa inteira. Peter Thiel, empreendedor e capitalista de risco, levou o lema "menos, porém melhor" a um nível nada ortodoxo, quando insistiu que os funcionários do PayPal escolhessem uma única prioridade de seu papel e se concentrassem exclusivamente nela. Como recorda Keith Rabois, executivo do PayPal, Peter exigiu que cada um se encarregasse de uma única prioridade. Recusava-se a discutir praticamente tudo conosco, a não ser a iniciativa número 1, que nos era atribuída naquele momento. O resultado foi que os funcionários se capacitaram a fazer qualquer coisa dentro dos limites daquele papel claramente definido, que, segundo eles, daria um alto nível de contribuição à missão de todos na empresa. Transmita as coisas certas às pessoas certas no momento certo. O líder não essencialista se comunica em código e, em consequência, ninguém tem certeza do real significado de nada. A comunicação não essencialista costuma ser genérica demais para ser útil ou muda tão depressa que todo mundo é pego desprevenido. Por outro lado, os líderes essencialistas transmitem as coisas certas às pessoas certas no momento certo. São sucintos e optam por restringir a comunicação para manter a equipe focalizada. Quando falam, são claríssimos. Evitam jargões sem sentido, e a mensagem é sempre coerente. Dessa maneira, as equipes conseguem separar o essencial em meio a todo o ruído trivial. Verifique com frequência a situação para garantir um progresso significativo. O líder não essencialista não é bom no quesito responsabilidade. Uma razão básica e um tanto óbvia é que, quanto mais coisas se tenta fazer, mais difícil é acompanhar todas elas. Na verdade, sem querer, o líder não essencialista pode treinar o pessoal a não esperar nenhum acompanhamento. Por sua vez, os membros da equipe logo aprendem que não há repercussão em caso de falhas e improvisos, ou de priorizar o fácil acima do importante. Aprendem que cada objetivo ditado pelo líder só será enfatizado por um instante, até dar lugar a outra coisa de interesse momentâneo. Por se demorar esclarecendo o único item realmente exigido, o líder essencialista torna o acompanhamento tão fácil e sem atrito que ele realmente acontece. Ao verificar frequentemente como vai o trabalho para recompensar pequenas vitórias e ajudar a remover obstáculos, ele promove a motivação e o foco da equipe e permite que os membros façam progressos mais significativos. Veja no capítulo 17, O Poder do Progresso. A simples liderança de acordo com o princípio menos, porém melhor, permitirá que a equipe aumente o nível de contribuição coletiva e realize algo verdadeiramente extraordinário. Como explicado por Ella Batt, líder essencialista clássica e realmente visionária, que foi citada como heroína pessoal por Hillary Clinton, e tem como legado o prestigiado Prêmio Indira Gandhi pela Paz, e dezenas de instituições dedicadas a melhorar as condições de vida de mulheres pobres na Índia. De todas as virtudes, a simplicidade é a minha favorita.
Tanto que acredito que pode resolver a maioria dos problemas, sejam pessoais, sejam mundiais. Quando a abordagem da vida é simples, não é preciso mentir tanto, nem brigar, roubar, invejar, enraivecer, agredir, matar. Todos terão o suficiente com abundância e não precisarão acumular, especular, apostar, odiar. Quando o caráter é belo, somos belos. Essa é a beleza da simplicidade. Na verdade, essa é a beleza de liderar como um essencialista.